Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Superação dessa semana comigo, Luiz Zoton, aqui pela TV Tribuna. E hoje nós estamos na clínica Ativarmente, em Vila Valério, e você vai conhecer Graziela Moraes, e é logo depois da vinheta. Para iniciarmos o nosso programa de hoje, estou em Vila Valério, na Ativarmente. Quem me recebe aqui, Graziela Moraes, muito obrigada pela recepção e pela conversa também, gente. Nos bastidores eu aprendi tanto e agora você também vai aprender. Isso, é um prazer estar aqui com vocês, né? Falar um pouquinho do nosso trabalho. Ativamente é uma clínica multidisciplinar, que ela é especializada em tratamento de crianças autistas, com transtornos de neurodesenvolvimento e transtorno de aprendizagem. Aqui, sendo multidisciplinar, quais são as abordagens e quais são os profissionais que normalmente atendem os pacientes? Hoje, em Vila Valério, nós temos uma psicopedagoga, nós trabalhamos com a intervenção ABA e temos psicologia adulto e infantil. É uma abordagem, quando a gente fala multidisciplinar, é que a gente pega janelas de desenvolvimento e neurodesenvolvimento dos marcos do desenvolvimento, que é uma abordagem em que a gente percebe o que a criança desenvolveu e não desenvolveu. E aí nós fazemos um projeto, né, de desenvolvimento da criança, um plano de desenvolvimento individual para que trabalhe tudo aquilo que a criança ainda não desenvolveu. Mas ela me fala a partir de quantos anos a gente já consegue entender que a criança precisa desse acompanhamento? Então, geralmente a gente segue pelo laudo, a orientação é médica, né? Mas hoje muito cedo, com 6, 8 meses, já se pode analisar se a criança ela está fazendo e desenvolvendo tudo que ela precisa. Então, já muito cedo se fala da intervenção precoce. Por vezes, não vai ter o diagnóstico tão rápido, mas uma vez que detectou algo que não foi desenvolvido, nós já entramos com a intervenção para a criança ela possa, né, ter uma evolução dentro do próprio processo. E conforme a gente estava conversando também, e nas entrevistas que eu faço pelo Estado, eu percebo mesmo que tem um avanço muito grande das crianças nesse sentido, precisando desse apoio. E aí foi quando eu te perguntei, né, será que foi por conta da Covid? Mas aí você me veio com uma abordagem bem interessante. Eu gostaria também que você fizesse essa reflexão, passasse essa reflexão para as pessoas que nos assistem. Isso. Hoje, o que nós temos é simplesmente, eu falo nome para as coisas que não estão muito adequadas. E antes não se tinha esse diagnóstico. Então, é muito comum, por exemplo, a gente receber uma criança que teve um diagnóstico agora e, através do diagnóstico da criança, os pais perceberem que eles têm algum transtorno, talvez de desenvolvimento, às vezes de aprendizagem. Só que antes a gente não tinha esse estudo, não tinha acesso a esse conhecimento. Hoje, tendo esse conhecimento, então a gente para uma reflexão de que esses diagnósticos aumentaram? Sim, aumentaram. Por quê? Porque hoje nós temos acesso às informações. Então, às vezes, por meio das crianças, a gente chega, né, a alguns diagnóstico dos pais também. Sim. Olha isso, porque pode ser genético também, não é? Isso, tem fatores genéticos, tem fatores, às vezes, que são do ambiente onde a criança também está inserida, mas, assim, uma grande parte são fatores genéticos. Sim. Como nós estávamos falando, quanto mais a gente se conhece, mais a gente precisa se conhecer. Isso, hoje a gente se fala muito desse autoconhecimento, da necessidade da gente desenvolver uma inteligência emocional para conviver com as pessoas, para as habilidades sociais, enfim.
E hoje o que a gente precisa, antes de desenvolver a inteligência emocional, é desenvolver o autoconhecimento, para daí nós possamos começar a controlar e equilibrar as nossas próprias emoções. E por falar em emoções, nós estamos numa sala aqui, olha, repleta das emoções. Isso é muito interessante também, porque a mídia vem ampliando também esse conhecimento por meio de filmes, livros, enfim. Me fala um pouquinho sobre esses sentimentos, a gente pode conversar também? Pode sim. A gente tem que entender que esses sentimentos e essas emoções, elas são processos naturais, né, do ser humano. E conhecer como a gente reage a cada situação faz com que a gente comece a ter um autocontrole das nossas próprias emoções, né? Então as pessoas, por vezes, elas têm muito descontrole, desequilíbrios emocionais diante de algumas situações por não se conhecer. Então, o primeiro passo é conhecer como nós reagimos a cada situação, onde está presente essas emoções, para daí que a gente possa conseguir ter um controle, um equilíbrio. Não é que nós não vamos ter raiva, não é que a gente não vai passar por situações complexas e difíceis, mas conhecer como nós reagimos faz com que a gente eduque as nossas próprias emoções e consiga lidar com as pessoas. É importante ressaltar, quando eu falo em inteligência emocional, que a gente precisa se conhecer, mas a gente também tem responsabilidade com o que a gente fala e como o outro vai se sentir diante disso. Então, a inteligência emocional não se trata só de nós. Temos que ter esse cuidado, essa empatia de entender como o outro pode vir a reagir de acordo com o que a gente está falando, né, ou algumas ações que a gente vai tendo no dia a dia. Gente, olha isso, eu gosto dessas conversas. Ô, gente, Graziela, me fala agora, nós estamos na empresa Ativarmente, em Vila Valério, mas tem outros municípios também, né? Fala para o pessoal. Isso, a Clínica Ativamente hoje, ela está presente em 3 municípios, Vila Valério, São Gabriel da Palha e Nova Venécia. Todas têm o intuito de estar acolhendo, direcionando, desenvolvendo, né, as crianças de acordo com a necessidade delas. Então, assim, a gente tem um prazer enorme em atender esse público, né? E, acima de tudo, o compromisso com a evolução e desenvolvimento de cada pessoa que passa pela clínica. Sim. Então, vamos fazer o convite agora para o pessoal também conhecer ativamente aqui em Vila Valério, São Gabriel da Palha e Nova Venécia. Isso, venham conhecer, venham entender um pouquinho, pode seguir o nosso Instagram, né, que está Espaço Ativarmente, e venham conhecer os profissionais que estão com a gente, a nossa demanda, né, e os nossos objetivos e a nossa missão enquanto pessoas que estão lidando com esse público com transtornos e famílias também. É isso, muito obrigada por nos receber aqui. E você agora, olha, não saia daí, porque você vai conhecer um pouquinho mais da estrutura da clínica Ativarmente, aqui de Vila Valério. Em breve nós vamos para Nova Venécia. Isso aí, vai ser um prazer receber vocês. A gente tem uma equipe multidisciplinar lá que está preparada para lidar com as pessoas que nos procuram. Isso, muito obrigada. E você não saia daí, porque tem um programa Superação lindo, feito especialmente para você.
amigo comerciante, quer turbinar suas vendas? O lugar certo para você é o Atacadão do Ivo. Bala, doce, refrigerante, tem embalagens em geral. Aqui tem variedade, qualidade e preço justo para abastecer o seu comércio. Atacadão do Ivo fica na BR-101, em Carapina, na Serra. Você pode ligar para nossas televendas 99 99 89 mil. Atacadão do Ivo, tudo para o seu comércio num só lugar. Olá, pessoal! Hoje o Beleza em Foco está com a doutora Gabriela Detoni e vamos falar sobre a importância do cuidado da saúde bucal dos nossos pequenos. É logo após a vinheta. Bom, gente, falar sobre saúde bucal dos nossos pequenos, a doutora Gabriela Detoni sabe falar muito bem, não é, doutora? Sim, obrigada, Camila, primeiramente, pelo convite. É um prazer poder falar hoje aqui sobre a saúde bucal dos pequenos. Conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória de ter escolhido ser dentista dentro do sorriso das nossas crianças. Então, Camila, eu costumo falar que a odontopediatria que me escolheu. Porque na faculdade eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com crianças. Sempre gostei muito de criança, só que a minha primeira especialização foi em endodontia, que é canal. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Clínica Primeiro Sorriso, que foi aonde o tratamento, todos os cuidados voltados para o público infantil, e foi ali que eu realmente me apaixonei, me encontrei e fiz a especialização em odontopediatria e sou apaixonada. E a parte de ser apaixonada por crianças vem através disso também, né? Sim, também. Eu amo cuidar das crianças, a pureza, ver ali, né, a felicidade que eles ficam ao chegar ao consultório, acolher, isso tudo é muito gratificante. Eu imagino. E a importância, Gabi, fala pra gente, a importância das mães trazer os seus filhos para poder estar cuidando da saúde bucal. Então, eu costumo falar, né, que prevenir é melhor do que tratar. Então, quanto antes a criança vier ao dentista, melhor. Isso vai fazer com que a criança já fique habituada, já vai tendo hábitos ali de escovação, e muitos pais acham que o dente de leite, ele não precisa ser tratado, e é muito o contrário, né? Tem que ser tratado mesmo. Então, a partir do primeiro dente, o indicado já é trazer a criança ao dentista para estar fazendo, né, todo o acolhimento, revisão, prevenção. E isso também ajuda a criança a não ter traumas futuros, né? Cuidar desde pequenininho, não é isso? Exatamente. Como eu falei, né? A criança ela já vai se acostumando com o ambiente e é muito melhor você trazer o seu filho para ele fazer uma prevenção, uma escovação no dentista, do que trazer ele aqui já com dor, ter que fazer um canal ou até mesmo ter que extrair um dente. Muito bacana isso. A gente, quando chega aqui, a gente sente um ambiente bem acolhedor, bem aconchegante para as nossas crianças, né? Isso traz também a autoestima delas através desse cuidado que você tem aqui dentro, não é isso? Sim, eu recebo aqui muitas crianças que às vezes quebram um dentinho, ou então tá com uma cárie no dente da frente e elas se preocupam com o sorriso, elas não querem ir para a escola enquanto não consertam um dente. Então, assim, realmente a estética também faz toda a diferença, né? Isso mexe muito com a autoestima da criança. Então, a saúde bucal é tudo, né? Exatamente, a autoestima está em todos os lugares, inclusive no início da vida, né, gente, que é a criança. E eu achei isso muito importante para a vida de todo mundo, inclusive para os nossos filhos. Doutora, dá uma informaçãozinha para os papais que estão nos assistindo, a partir de qual momento que eles podem trazer para poder estar cuidando da saúde bucal dos seus filhos aqui dentro?
Claro, é muito importante trazer a criança ao dentista logo quando nasce o primeiro dente. E o ideal é que seja um dentista especialista em criança, que é o odontopediatra, que é ali que o seu filho vai ser acolhido, vai ser tratado da forma, né, que ele tem que ser, uma linguagem infantil, lúdica, o ambiente. Então, essa é a minha dica para os pais. Doutora, muito obrigada por ter aceito estar aqui comigo no Beleza em Foco. Vamos deixar aqui todas as informações para vocês estarem entrando em contato com a clínica e deixar o filho de vocês com um sorriso ainda mais encantador, porque de beleza a gente entende. Encontrar o lar dos seus sonhos é mais que uma busca, é tornar memórias que duram para sempre. Aqui, oferecemos uma ampla seleção de imóveis, residenciais, comerciais e terrenos. Nossa equipe está pronta para ajudar você a encontrar a opção perfeita, seja para morar ou investir. Entre em contato hoje mesmo, seu novo lar te espera. E aqui na Flávia Tiara temos compromisso com o seu sonho. No episódio de hoje eu vou te mostrar como fazer uma pintura super prática e charmosa com tema de festa, espigas de milho usando um mini stencil. Esse é o Super Arte, o quadro onde eu compartilho o meu dia. Esse é o Super Arte, o quadro onde eu compartilho o meu dia a dia com a pintura em tecido e trago ideias que funcionam tanto para quem pinta por amor quanto para quem vende suas peças. Esse aqui é o stencil que eu vou usar. Ele é bem pequeno, ótimo para fazer barrinhas ou composições repetidas. Para pintar espiga, eu vou usar um amarelo ouro na base, um toque de caramelo para dar profundidade e o verde oliva nas folhas. Com pincel pituá ou um pincel mais durinho, eu venho aplicando a tinta com batidinhas ou movimentos circulares. Aqui é importante controlar a quantidade de tinta para não borrar por baixo do stencil. Começo com o amarelo, depois venho reforçando as sombras com um tom mais escuro. E por último, o verde nas folhas. Não precisa ser perfeito, o charme está justamente nessa pintura mais solta. Com esse mesmo stencil dá para criar as barrinhas simples, alternar posições ou fazer uma composição no centro do pano. Ele rende bastante. E se quiser variar, pode misturar com outro stencil menor de bandeirinha ou flores, tudo dentro do tema de festa. Essa é uma peça que você consegue produzir rápido, com pouco material e que vende muito bem nessa época. Serve para lembrancinhas, decoração de festa ou até para montar kits temáticos de junho e julho. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar aprendendo comigo, me segue lá no Instagram, @GessianeMolinari. No Super Arte tem sempre uma ideia nova para você aplicar no seu ateliê. Um beijo para você e até o nosso próximo episódio. Bem-vindos a Dourado Cais das Artes, onde todas as artes se encontram em um só lugar. Aqui, nossos alunos desenvolvem suas habilidades com professores experientes e dedicados. Do palco aos bastidores, cada momento é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Venha fazer parte da nossa família e descubra o seu talento. Dourado Cais das Artes, transformando sonhos em realidade. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Descomplique Psique de hoje, trazendo uma reflexão muito importante. Vamos falar sobre um tema que toca a alma e a ciência. Vamos falar sobre a dor, que transforma com os processos difíceis e moldam a nossa identidade. Na psicologia, a gente entende que nenhum sofrimento passa por nós sem deixar marcas. Mas essas marcas, elas podem ser feridas abertas ou cicatrizes de superação. Depende de como a gente acolhe esse processo vivido. Frequentemente, nos momentos que passamos os mais difíceis, como perdas, términos, doenças, decepções, sentimos que estamos desmoronando. E de uma certa forma, isso acontece mesmo, mas não é o fim. É o início de uma nova construção de você mesmo. A dor, ela tem esse poder
de nos confrontar com partes que evitamos olhar, nos obriga a sair do automático e nos leva para dentro. E aí começamos a nos reconstruir com mais verdade. A psicologia, ela tem um nome, chamamos isso de ressignificação, quando você dá um novo sentido à dor vivida. Ela não desaparece, mas deixa de te paralisar e passa a te fortalecer. E mais, estudos mostram que muitas pessoas, após passarem por grandes crises, desenvolvem, um crescimento pós-traumático, ou seja, descobrem forças que nem sabia que tinham, redefinem prioridades, constroem uma nova identidade e mais, alinham com quem realmente são. Talvez você esteja nesse momento de quebra, mas a psicologia nos ensina que até isso é um processo, é a oportunidade, é um convite à transformação. Então, acolha sua dor, cuide dela e, se puder, busque apoio. Você não precisa enfrentar isso sozinho. No fim, você vai perceber que a dor que te machuca hoje pode ser a mesma que amanhã vai te moldar, com mais consciência, com mais força e com muito mais sentido. Espero que tenha gostado do programa de hoje. E hoje foi um Descomplique Psique, falando sobre dores e como acolher. Aguardo vocês no próximo episódio e não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Você já conhece a Center Panos Guarapari? A Center Panos é o maior supermercado do artesanato na região. Você encontra o maior mix de produtos para todas as técnicas do artesanato: crochê, tricô, macramê, costura criativa, bordado, pinturas e mais. Enviamos para todo o Brasil. Escaneie o QR Code e conheça nossos produtos no seu WhatsApp. Center Panos Guarapari, seu supermercado do artesanato. Rua Francisco Vieira Passos, 231, Muquiçaba, Guarapari. Olá pessoal, está começando Inspire-se com Vana Ruas, um espaço para você se emocionar, se identificar e começar tudo de novo. Hoje eu vim avisar vocês para não confundir início de depressão com a menopausa. Por quê? Porque quando eu tinha 40 anos, há 5 anos atrás, eu tive a sensação, de dores de cabeça, zumbido no ouvido, tontura, suor extremo, um calafrio muito grande. Então, ninguém, como não sabia o que era depressão, eu já falei, eu estou entrando na menopausa, que é esses os sintomas, porque eu já fui atrás e vi. E quando eu procurei um profissional, não era menopausa, era o quê? Depressão. Então, tomem cuidado, procure um médico especialista para poder ajudar vocês, tá bom? E agora, apresento vocês a Josi, que é massoterapeuta. Fala um pouquinho, Josi. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Sou Josi, massoterapeuta clínica, atuando em tratamento de lesões. Lesões como hérnia de disco, fibromialgia também, que hoje está em alta, dores acumuladas no corpo. E também trazendo às pessoas a consciência de que não existe uma dor física sem um fundo emocional. Isso aí, gente. Vocês vão ver na íntegra essa conversa no podcast, que vai estar aqui, no QR Code, tudo. Entram lá e assista esse bate-papo comigo e ela, tá bom? Está acabando o quadro Inspire-se com Vana Ruas. A dor pode até te derrubar, mas a fé lhe faz ficar de pé. E aqui a gente mostra que é possível vencer. Tchau, tchau!
A melhor comida é aquela preparada com o coração e temperada com o amor. As massas da mamãe são caseiras com produção artesanal, embaladas uma a uma com muito carinho e cuidado. São 5 tipos de massas de macarrão: tagliatelle, talharim, espaguete, fettuccine e fusilli, feitas com ingredientes totalmente naturais. Leve para casa o autêntico sabor de nossas massas e também de pastéis artesanais. Massas da mamãe, 27 99 503 15 25. E assim nós encerramos o nosso programa Superação dessa semana, mas não fique triste porque você já sabe. Se você perdeu algum detalhe ou quer rever algum programa, acesse as nossas redes sociais que tem tudinho lá para você. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho e eu vou continuar aqui o meu bate-papo com a Graziela Moraes. What?